Boa noite, amados irmãos do grupo de oração Boa Nova. Hoje nós vamos abordar um tema que todos nós estamos sujeitos a eles, Que é as correntes de orações. Inclusive aqui no nosso grupo, dentro das regras, nós pedimos para não postar correntes de orações. Bom, é certo fazer correntes de orações, Então, o Padre Paulo Ricardo nos fala sobre isso. Antes de eu colocar o áudio do Padre Paulo Ricardo, que ele vai falar a palavra do Padre Paulo Ricardo em nome da igreja, Falando pela igreja, o que a Igreja Católica Apostólica Romana pensa sobre as correntes de orações. Então, meus irmãos, nós vamos fazer um breve comentário aqui. Bom, em primeiro lugar, numa breve pesquisa que eu fiz, veio assim: o que devemos fazer é recordar que Deus não colocou condições na hora de convidar seus discípulos para rezar. Por isso, o recomendável é apagar o texto. Embora quem nos enviou seja nosso melhor amigo, e não acontece nada, absolutamente nada. Não se preocupe, meu irmão. Mesmo que seja o seu melhor amigo, uma pessoa que gosta muito de você, te enviou uma mensagem, uma corrente de oração que diga algo. Se você não enviar para tantas pessoas, em tantos grupos, vai acontecer algo de ruim. Ou fala assim, envia essa mensagem para tantas pessoas, e em tantos minutos, em 5 minutos, em 1 minuto, você vai receber uma notícia boa. Meu irmão, minha irmã, apague, joga fora, não compartilhe, não passe adiante, isso não é certo. Bom, continuemos o texto. O que nós precisamos ter também, meus irmãos, é uma legítima devoção a Jesus, à Virgem Maria, aos santos, porque dessa maneira nós estamos fazendo uma propaganda boa que serve para instruir as pessoas que estão à nossa volta e para incentivar a cada um a compartilhar a devoção à Nossa Senhora, a devoção a um santo, a devoção a Jesus Eucarístico, mas sem colocar ali que você deve fazer isso ou aquilo. Tem uma palavra que Jesus diz que ele não quer sacrifício, mas ele quer misericórdia. Jesus não quer sacrificar você para falar assim que eu vou te dar a graça tal. Não, isso não existe. Jesus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. E aqui nós temos algumas razões pelas quais as correntes de oração não são recomendadas para ninguém. Em primeiro, causa desconforto. Pensa para você ver, já aconteceu isso comigo. De uma vez apareceu uma carta na caixinha do correio da minha casa dizendo assim: se você não tirar 10 cópias dessa carta e deixar em 10 igrejas, dentro de uma semana você vai perder um ente querido, alguém da sua família vai morrer. Aí eles colocou lá embaixo: fulano de tal, assim, dos Estados Unidos, ignorou esse texto e perdeu tantos mil. Fulano, assim, ignorou esse texto e sua esposa morreu. Fulano, assim, ignorou esse texto e seu filho morreu num terrível acidente. Meu irmão, minha irmã, onde na Sagrada Escritura diz que Jesus falou isso, que Deus falou isso, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Chegou uma corrente de oração para você, joga fora. Não compartilhe. Mas como que eu vou saber se é uma corrente de oração? Mandou compartilhar com tantas pessoas e deixar em tantos lugares? Mandou compartilhar com tantos grupos? Já é corrente de oração. Quer dizer, não quebre esta oração, passe adiante. Não, quebra sim. Pare em você seja o último a receber e não joga para frente.
né? Jesus não quer sacrifício, ele quer misericórdia. O mundo já está cheio de atrocidades, com perdão da palavra, né? Não no sentido de xingar, o mundo está cheio de desgraças. O mundo está... O que é uma desgraça? É a falta da graça de Deus. A graça de Deus falta em todos os lugares. E agora nós ainda vamos compartilhar a falta de graça, para não falar a outra palavra? Nós vamos compartilhar o desconforto no coração dos irmãos? Nós vamos compartilhar o medo? Não, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, cancela. Chegou a corrente até você? Joga fora, não compartilha. Número 2. Fomenta as superstições. Alimenta a superstição dos irmãos. A superstição é acreditar que as graças divinas dependem de repetição sem sentido. A graça de Deus não depende de que eu fique compartilhando essa ou aquela mensagem. A graça de Deus, ela é gratuita. A graça de Deus, ela é de graça. Não tem que fazer nada para poder falar assim, eu preciso fazer isso para mim receber a graça de Deus. Uma coisa eu preciso fazer sim. Uma coisa. O primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso sim alimenta a graça de Deus na minha vida, alimenta a graça de Deus na sua vida, alimenta a graça de Deus na sua família, no seu trabalho, no seu ciclo de amizades. Isso sim, cumprindo o primeiro mandamento da lei de Deus, fomenta a graça na minha vida. Se eu honro o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu não vou desejar nada de mal para ninguém. E a graça de Deus está comigo, a graça de Deus habita em mim. E a graça de Deus habitando em mim, eu levo ela por onde eu for. Eu vou transbordar a graça de Deus. Isso sim é fomentar a graça de Deus. Ao invés de espalhar correntes, né, para alimentar ainda mais as superstições, espalhe uma mensagem de amor, um versículo da Bíblia, levantando a autoestima do irmão, levando uma palavra para aquele que está deprimido, aquele que está angustiado. Isso é o que o Senhor quer, alimentar a graça de Deus na vida de cada um. Em terceiro lugar, assemelha as magias e bruxarias, as correntes de orações. As correntes fazem fronteiras com a magia ou bruxaria, o que atribui às coisas o poder que só Deus tem e que considera que existem fórmulas infalíveis para forçar a Deus a fazer os nossos caprichos, conclui Padre Ronan, que disse isso aqui. Olha o que o Padre Ronan diz, eu vou repetir. As correntes fazem fronteira com magia ou bruxaria, o que atribui às coisas o poder que só Deus tem. Só Deus tem o poder que considera que existem as fórmulas infalíveis para forçar a Deus. Quer dizer que a corrente de oração é forçar a Deus me dar aquilo que eu quero, não aquilo que Deus quer para mim. Se eu peço uma graça para Deus, ou se eu peço alguma coisa para Deus, se eu não alcanço aquela graça agora, certamente é porque não está na hora. Certamente Deus vê que se Ele me der aquela graça naquela hora, eu vou perder a salvação. Eu vou sair da graça dEle para estar no mundo. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa séria. As correntes de orações se assemelham às magias e bruxarias. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, a partir de hoje, não compartilhe mais correntes de oração. Joga fora. Chegou até você, joga fora e fala para o irmão que te mandou, meu irmão. Olha, pegue esse áudio, eu vou fazer um vídeo desses áudios aqui e vou postar no YouTube e vou colocar aqui no grupo de oração Boa Nova.
Pega esse link que vai aparecer aí amanhã, às 18 horas, vai cair o vídeo disso que nós estamos falando agora. Vai cair no canal Cura e Libertação, lá no nosso canal. Vai cair. Pega o link, compartilha com todo mundo que te mandar a corrente de oração. Daqui a pouquinho agora eu vou colocar a palavra do Padre Paulo Ricardo. Eu falando é uma coisa, você falando, meu irmão, é outra coisa. Agora, um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana falando tem um peso muito grande, porque ele é padre, ele é formado para isso. E nós somos leigos, estamos na luta para evangelizar, para levar a verdade até o seu coração, para o meu coração também. Eu preciso ser instruído também, não estou falando para você. O primeiro ouvido é o meu que ouve, porque está mais perto da minha boca. Tudo isso que eu estou falando é para servir para mim também, porque eu já compartilhei esses tipos de orações. E eu aprendi que não é correto, que não é lícito. Não agrada a Deus compartilhar correntes de orações. As correntes de orações se assemelham à magia e às bruxarias. Por quê? As correntes de orações é como se estivesse forçando a Deus a realizar algo em meu favor. Enquanto que nós é que temos que fazer a vontade de Deus e não Deus fazer a nossa vontade. Nós não somos Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. E não somos Deus. As correntes de orações é como se estivesse colocando eu e você no lugar de Deus e trazendo Deus e colocando aqui no nosso lugar. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado de novo. Tá errado. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é Deus, o Deus supremo, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e cujo reino não tem fim, porque ele vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. É lícito fazer correntes de oração? Veja, vocês conhecem essas correntes de oração que se encontram nos bancos das igrejas e agora as pessoas andam até distribuindo por meios eletrônicos, como nos e-mails, em WhatsApp e assim por diante. Essas correntes de oração dizem que você deve propagar tal devoção ao santo e se você não seguir aquilo que é a instrução da corrente de oração, você certamente será amaldiçoado, acontecerão desgraças na sua vida e assim por diante. Como reagir diante desse tipo de coisa? Bom, em primeiro lugar, nós podemos até conceder benevolamente que esse tipo de iniciativa tenha iniciado de forma bem intencionada. Ou seja, a propagação da devoção de um santo. Por que os santos querem que a devoção a eles seja propagada? Por uma razão muito simples. Os santos querem nos amar. Eles querem fazer o bem de lá do céu. Então, é realmente um ato meritório, um ato virtuoso, propagar a devoção a um santo. Porque nós estamos dando àquele santo a ocasião de exercer a sua intercessão, de ser conhecido e ser amado. Bom, uma vez deixada de lado essa hipótese bem intencionada, o que nós encontramos na maior parte das correntes de oração é verdadeira superstição. E o que é a superstição? A palavra superstitio, em latim, quer dizer um remanescente, uma coisa que sobrou. Ou seja, o mundo antigamente era pagão. Veio o cristianismo, evangelizou o mundo, mas infelizmente em muitos lugares ficaram ainda resquícios, restos da antiga religião, ou seja, do paganismo. Por isso, a superstição é uma realidade de mentalidade pagã que ainda está presente na vida de muitos cristãos. E em que consiste essa mentalidade pagã? O Catecismo da Igreja Católica nos define essa questão de superstição como sendo um pecado contra a virtude da religião. E no número 1111, ele diz que nós caímos em superstição quando atribuímos eficácia
exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem. Ou seja, ao invés de você se converter, mudar de vida, abandonar o pecado, você acredita que vai ser salvo porque usa o escapulário. Ora, o escapulário, ele tem uma promessa de Nossa Senhora, mas ele inclui uma disposição interior. Não é a materialidade do tecido que vai te salvar, mas é a sua devoção à Virgem Maria, o amor a ela e a sua disposição de mudar de vida. Assim também, estas orações. Você vai fazer uma oração a São Judas Tadeu, pobre apóstolo tão injustiçado, que tornou-se, fonte de muita superstição entre nós. Mas reze ao apóstolo. Não é necessário, porém, que você creia que a materialidade dos atos é que vai dar eficácia à sua oração. Quando você encontra lá, a esmo, no banco de uma igreja, um pedaço de papel que diz que se você, num prazo de 13 dias, não fizer 81 cópias desta oração e distribuir em 9 igrejas diferentes, você será amaldiçoado, vai acontecer uma desgraça, porque fulano de tal perdeu o emprego, ciclano não fez e o filho dele foi abortado e assim por diante. Não tenha medo desse tipo de ameaça, porque certamente, isto não é parte do cristianismo. Os santos não precisam desse tipo de propaganda negativa. Por isso, sim, podemos e devemos propagar a devoção aos santos, mas não o façamos supersticiosamente. Por quê? Porque as nossas orações também comportam uma disposição para fazer a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou a rezar, ele disse assim: seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, e não a sua vontade. No frontispício de uma dessas correntes de oração dedicadas a São Judas Tadeu, se encontrava a seguinte frase absurda: oração a São Judas Tadeu. Eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo. É exatamente o contrário do cristianismo. Nas religiões pagãs, ninguém nunca pergunta qual é a vontade de Deus, mas pergunta o que é que eu quero. O cristianismo, que nós precisamos fazer para que as nossas orações sejam atendidas, é conformá-las à vontade de Deus. Fazer com que nosso coração deseje exatamente aquilo que Deus, desde toda a eternidade, quer nos conceder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Jesus, neste momento, nos colocamos na Tua presença viva e real. Senhor Jesus, depositamos no Teu coração a nossa vida, a nossa história. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha em nosso socorro nessa noite, nessa quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Que o Senhor venha sondar os nossos corações, de todas as nossas fraquezas e limitações, Senhor. E eu proclamo o Teu senhorio na minha vida, na minha casa, na minha família. E te peço, Senhor, perdão e misericórdia por todas as coisas que eu já fiz. Senhor Jesus, eu quero renunciar agora, Senhor,
todo e qualquer tipo de corrente de oração que eu já compartilhei, que eu coloquei para os outros irmãos, mesmo sem saber, Senhor. Eu quero te pedir agora a tua graça na minha vida, que o teu sangue precioso me lave, me cure e me liberta. Que a tua graça, Senhor, seja a força do meu ser, para que eu possa caminhar ao teu lado, seguindo os teus passos, Jesus. Que eu possa, Jesus, estar a cada dia ligado a ti, pensando em ti, amando a ti, Senhor, fazendo a tua vontade. Senhor Jesus, que o teu sangue venha ao meu encontro, venha na minha casa. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo também, iluminando, dando sabedoria e discernimento. Que eu possa distinguir, Senhor, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, que eu não seja confundido, que eu não seja enganado, Senhor, mas que a tua graça seja o meu suporte, o meu porto seguro. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por mim, por Senhor ter derramado o teu sangue por amor a mim. Obrigado, Jesus, por estar aqui agora neste momento, falando com o Senhor e o Senhor falando ao meu coração. Eu te louvo e te bendigo, Senhor Jesus, pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador, a quem eu deposito toda a minha fé, a minha confiança, sabendo que em ti, Senhor, eu hei de superar todas as coisas e que em ti, Senhor, o Senhor há de me dar tudo aquilo que for da tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha família. Muito obrigado, Senhor. Que o teu sangue precioso, Jesus, também alcance cada irmão que estará ouvindo esta oração, este ensino sobre este tema das correntes de orações. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger de todo mal. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.